I want to begin tonight Eu quero começar hoje à noite with the reading of one scripture, com a leitura de uma passagem bíblica and it comes from the second letter to the que vem na Corinthians, segunda epístola aos Coríntios, and it's chapter 4 capítulo 4, 2 Coríntios, and verse 6. versículo 6. For it is the God who commanded light to shine out of darkness, who has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Yeshua HaMashiach, in the face of Jesus Porque Christ. Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Yeshua HaMashiach, o Senhor Jesus Cristo. We can ask the question, what is our goal? Nós podemos fazer a pergunta, qual é a nossa meta? And I'm sure if different people here answered the question, we would get different Eu answers. tenho certeza que se a gente fizesse essa pergunta aqui a diferentes pessoas, a gente obteria diferentes respostas. But I will tell you what I believe our goal is. Mas eu vou falar para vocês o que eu creio que é a nossa meta. At least what my goal Pelo is. menos qual é a minha meta. And that is to behold His face. E essa meta é contemplar o rosto de Deus. To behold the face of Jesus. Contemplar a face, o rosto de Jesus. The face of Jesus is the face of A God. face de Jesus é a face de Deus. The face of Jesus is the fullness of the glory of God. A face de Jesus é a plenitude da glória de Deus. The face of Jesus is the face of the bridegroom. A face de Jesus é a face do noivo. And I think about the wedding. E eu penso sobre o casamento, as bodas. In many weddings, the bride has a veil. Em muitos casamentos, a noiva tem véu. And when they stand in the Jewish wedding, under what we call the chuppah, E nos casamentos judaicos, né, quando o noivo e a noiva estão ali aquilo que nós chamamos de rupá, and they are married together, e eles se casam, então casam ali juntos. the bride lifts up the veil. Então a noiva levanta o véu. And the bridegroom can see her E face, o noivo pode ver o seu rosto, o rosto dela. and she sees his E face. ela vê o rosto dele. And they are joined together. E eles então são unidos, se And unem. they become one. E se tornam um só. And the greatest mystery of all E o grande e o maior mistério de todos is to see the face of God. é vermos a face de Deus. But because of the problems we have created, Mas por causa dos problemas que nós temos criado, because of the divisions in the church, por causa das divisões da igreja, because of the very different doctrines that have arisen among the different por denominations, causa das muitas diferentes doutrinas que têm surgido no meio das muitas, because of wrong teaching about Israel, por causa dos ensinamentos errados com relação a Israel. we have often had a distorted picture of the face of Jesus. Frequentemente nós temos um quadro distorcido do rosto de Jesus. And it is the goal of God, E a meta de Deus and it should be our goal, e também deveria ser a nossa meta, to behold His face, contemplarmos a to face de Deus, see His glory. vivemos a sua glória. It's the greatest privilege of all. É o maior privilégio de todos. We remember that Moses could not see His face. Nós nos lembramos que Moisés não podia ver o rosto de Deus. When Moses spoke to the Lord, he said, Lord, don't take us out of here unless you go before Quando us. Moisés falou com o Senhor, ele falou: Senhor, não nos faça subir daqui, não nos tire daqui, a menos que o Senhor vá conosco. And God said to Moses, I will let all my goodness pass before you, E Deus diz assim: eu vou deixar que toda a minha bondade passe diante de você, but my face you cannot see. mas a minha face você não pode ver. And we remember that the Lord passed by Moses. E eu me lembro então que o Senhor passou ali diante de Moisés. And He put him in the cleft of a rock. Ele o colocou ali na brecha, né, da rocha. And He covered Moses'
Moses' face with his E hand. ele cobriu o rosto de Moisés com a sua mão. And he passed by. E Deus passou então por ele. And Moses could see him from the E back, Moisés pôde ver a Deus de costas, but he could not behold his mas ele face. não pôde contemplar o rosto de Deus. But we remember in the New Covenant Mas nós lembramos que na nova aliança, that we have this wonderful scene of the transfiguration of Jesus. então nós temos aquela cena maravilhosa da transfiguração de Jesus. When Jesus takes his disciples up to a high mountain, Quando Jesus levou os seus discípulos a uma alta montanha, and he is transfigured before them, e ele foi transfigurado diante deles. and they see his face shining brighter than the E sun. eles viram o rosto de Jesus brilhando mais resplandecimente do que o sol. And Moses and Elijah are standing one on either side E of him. Moisés e Elias ali de pé, um de cada lado de Jesus. And Moses sees the face of E God. Moisés então viu o rosto. A This face de Deus. is a great mystery. Esse é um grande mistério. It has to do with the mystery of Israel, Tem a ver com o mistério de Israel, but it also has to do with the mystery of the church. mas também tem a ver com o mistério da igreja. In the law of Moses, Na lei de Moisés, the face of God is still hidden. a face de Deus ainda está oculta, escondida. God spoke to Moses, it says face to face, Deus falava com Moisés, diz a palavra, né? Face a face. but it was an expression. Mas era uma expressão. It meant that God spoke directly to him. Significa que Deus falava diretamente com ele. He didn't speak to Moses in dreams or in riddles, but he spoke directly to him. Ele não falava com Moisés em sonhos ou enigmas, mas falava diretamente com ele. But Moses could not see his Mas face. Moisés não podia ver o rosto. And we have de Deus. another story in the E Bible. agora nós temos outra história na Bíblia. In the first book of Moses, No primeiro livro de in Moisés, Genesis, em Gênesis, and it's a story of Jacob. e a história de Jacó. And Jacob, we remember, wanted to get the blessing of God. E Jacó, né, nós nos lembramos, ele queria obter a bênção de Deus. And he went about it in the wrong way. Mas ele foi e seguiu essa bênção no caminho errado. In the beginning, he gets the birthright from Esau. No início ele obteve o direito de primogenitura de Esaú. When Esau comes back from the field and he's very hungry, Quando Esaú estava voltando do campo, né, ele estava com muita fome. and he says, I'm hungry, will you give me some of what you've prepared Ele here? falou assim, eu estou com fome, será que dá para você me dar um pouco aí do que você preparou? And Jacob is ready to do it. He says, but I want your birthright. E Jacó estava pronto para fazer isso, mas ele falou assim, eu quero o seu direito de primogenitura. And in that moment of weakness, E naquele momento de Esau fraqueza, né, gives his birthright to Jacob. Esaú deu então o seu direito de primogenitura para o Jacó. Because Jacob knew that there was a special blessing for the firstborn. Porque Jacó sabia que havia uma bênção especial para o primogênito. It was the blessing that Abraham received, Era a bênção que Abraão recebeu, that was passed on to que Isaac, foi passada adiante, né, para and Isaac. Jacob was supposed to be the one to get E it. Jacó era a pessoa que deveria receber essa bênção. But he goes about it in a human way. Mas ele fez isso de uma forma humana. And then when his father is very old and blind, E aí, então, quando o seu pai estava já bem velho e cego, through the advice of his mother, através do conselho da sua mãe, he deceives his father ele enganou o seu pai. and says that he is Esau. E ele disse que ele era Esaú. And Jacob feels Isaac feels that there's something not right E here. Isaac estava sentindo, percebendo que alguma coisa não estava certa lá. He senses that something is not right. Ele sentiu, teve a sensação de que alguma coisa não estava certa. Nevertheless, he gives him the blessing. No entanto, mesmo assim, ele lhe deu a bênção. But in God's sight, something was still not right. Mas aos olhos de Deus, alguma coisa ainda não estava correta. And much later in Jacob's life, E muito mais tarde na vida de Jacó, when he is fleeing from his father-in-law, quando ele está fugindo do seu sogro, and he's left alone one e night, ele foi deixado a sozinho numa noite, and a man begins to wrestle with e him. um homem começou a lutar com ele. And the man, as they wrestled the whole night E through, eles lutaram a noite inteira. and as the sun is beginning to E à rise, medida que o sol estava começando a se levantar, the man says to Jacob, let me go. aquele homem disse assim para o Jacó, deixa eu ir embora. And Jacob says, I won't let you go unless you bless me. E Jacó disse assim, eu não vou deixar que você vá, a menos que você me abençoe. Jacob knew that he was not just wrestling with a strange man. Jacó sabia que ele não estava simplesmente lutando com um homem estranho. Jacob knew
that was wrestling with him was a very special person. Jacó sabia que o homem com quem ele estava lutando era uma pessoa muito especial. If he said to him, I won't let you go unless you bless me, Se ele disse assim, eu não vou deixar que você vá embora, a menos que você me abençoe, it meant that he knew this one could bless him. significava que ele sabia que essa pessoa poderia abençoá-lo. And the man says to him, what is your name? E o homem então perguntou para ele, qual é o seu nome? And he says, Jacob. E ele falou, Jacó. He says, your name will no longer be called Jacob. Ele falou assim, o seu nome não mais vai ser chamado Jacó. Your name will be called O Israel. seu nome será chamado Israel. Because you have striven with God, Porque você lutou contra Deus, but you have been victorious. mas você foi vitorioso. Now that's also something that's not easy to Isso é understand. também algo que não é fácil de entendermos. But it has to do with the mystery of Israel. Mas tem a ver com o mistério de Israel. There is a wrestling with God Há uma luta com Deus. through the night, À noite, through our history. por toda a história. And then comes the morning when the sun E rises. aí, então, de manhã, quando o sol se levanta, And Israel says to God, I won't let you go unless you bless me. e aí ele diz assim para Deus, eu não vou permitir deixar que você vá, a menos que você me abençoe. And he receives the name Israel. E aí, então, ele recebeu o nome Israel. But there's more to the story. Mas há mais ainda com relação a essa história. Because Jacob names the place where the wrestling took place. Porque Jacó nomeia aquele lugar em que aquela luta aconteceu. He names it Peniel. Ele chama esse lugar de Peniel. What does Peniel O mean? que Peniel significa? Peniel means the face of God. Peniel significa a face de Deus. Jacob sees the face of God. Jacó viu a face de Deus. And Jacob is changed from Jacob to Israel. E Jacó foi transformado de Jacó para Israel. If we understand this, Se nós entendemos isso, we once again get a key então uma vez mais nós vamos receber uma chave to understanding the history of Israel. para entendermos a história de Israel. Because the face of God is the face of Jesus. Porque a face de Deus é a face de Jesus. And we know that Paul says that Israel is veiled. E nós sabemos que Paulo disse que Israel tem um véu, tem um véu sobre Israel. But Paul also says that when they turn to the Lord, the veil will be removed. Mas Paulo diz assim que quando os judeus, Israel, se converter, voltar ao Senhor, esse véu vai ser removido. And when the veil is removed, they will see His face. E quando esse véu for removido, eles vão ver a face de Deus. I can testify to this Eu poderia testificar com relação a isso. because I had that kind of an experience when I was saved. Porque eu tive esse tipo de experiência quando eu fui salvo. I come from a very traditional Jewish background, Eu venho de uma família, de um histórico judaico, uma família judaica muito tradicional. and I did not see the face of E God. eu não via a face de Deus. I was in unbelief. Eu estava na incredulidade. But in the grace and the mercy of Mas God, na graça e na misericórdia de Deus, the Lord came to o me, Senhor veio até mim. and He revealed Himself to E me. Ele se revelou para mim. Sovereignly, He came to me, Então, soberanamente, Ele veio até and mim. He took the veil off my E Ele eyes. removeu o véu dos meus olhos. And in the Spirit, I saw His E no face, Espírito, eu vi a face dele. and I saw that it was the face of E eu Jesus. vi que era a face de Jesus. And I was saved, E eu fui salvo. and my life was E a changed. minha vida foi transformada. And I was changed from Jacob to E Israel. eu fui mudado de Jacó para Israel. I'm beginning with this theme Eu estou começando com esse tema, because it is very important that we go more deeply into the mystery of Christ. porque é muito importante que a gente entre mais profundamente no mistério de Cristo. And it is important that we go more deeply into the mystery of the church. E é importante que a gente entre mais profundamente no mistério da igreja. And many people have all kinds of ideas about what the church E is. muitas pessoas têm diferentes tipos de ideias do que é a igreja. But somehow, as long as we are divided, we will never fully understand what is the church. Mas de alguma forma, enquanto a gente estiver dividido, a gente não vai entender plenamente o que é a igreja. But it begins with knowing who our Lord is in a much deeper way. Mas começa com sabermos quem é o nosso Senhor de uma maneira muito mais profunda. And I want to focus tonight on some points. E eu quero focalizar hoje à noite em alguns pontos. Of course, in one message you can only say so much. É claro que numa só mensagem só dá para dizer as coisas até certo ponto.
ponto. But I want to touch on certain points that have to do with the mystery of Mas Christ. eu quero tocar em alguns pontos que têm a ver com o mistério de Cristo. And I want to look with you Abrir, olhar com vocês in the Gospel of no Matthew. Evangelho de Mateus. We see in the Gospel of Matthew Nós vimos no Evangelho de Mateus that these Gentiles were coming and searching for the King of the que Jews. esses gentios estavam vindo, estavam buscando, procurando o rei dos judeus. Now, we have heard that so many Nós já times. ouvimos essa história tantas e tantas vezes. But we need to really think about what was happening there. Nós precisamos realmente pensar, refletir no que realmente estava acontecendo. Very often we romanticize what we call the Christmas story. Muito frequentemente a gente faz um romance, né, da história do Natal. And very often we see a model of the manger and the baby in the manger. Bem frequentemente a gente vê a imagem do presépio, We né, see snowflakes coming down. bebê, a gente vê ali flocos de neve descendo. And it's a very romantic story. É uma história muito romântica. And that kind of romanticism E esse tipo de keeps us romanticismo from seeing the truth of that story. nos impede que a gente veja a verdade dessa história. Because it's not a romantic story. Porque não é uma história romântica. It's a true story. É uma história verdadeira And there's tremendous depth in that e uma story. tremenda profundidade nessa história. How was it that these strangers, these Gentiles, were seeking the King of the Jews? Como foi possível que esses estranhos, estrangeiros, né, esses gentios estivessem buscando o rei dos judeus? Now the Jews had many kings. Os judeus tiveram muitos reis. So what were they looking for? Então, o que eles estavam procurando? They probably didn't know exactly what they were looking for. Provavelmente eles não sabiam exatamente o que eles estavam procurando. But God had touched them Mas Deus os havia tocado and given them a sign in the sky, e havia lhes dado um sinal no céu, which was the fulfillment of a prophecy que era o cumprimento de uma profecia that we read in Numbers. que nós lemos em Números. Yes. It's from Numbers 24 É de Números 24, and verse 17. versículo 17. And it is part of the prophecy of Balaam. E é parte da profecia de Balaão. And he says here in verse 17, I see him, but not now. Diz aqui no versículo 17, eu vejo, mas não agora. I behold him, but not near. Eu o vejo, mas não perto. So Balaam is looking into the future. Então Balaão está aqui olhando para o futuro. He says, I see him, but far away. Ele diz assim, eu vejo, mas longe. And then he says, a star shall come out of Jacob. E aí então ele diz assim, uma estrela procederá, virá de Jacó. A scepter shall rise out of Israel. E um cetro subirá de Israel. A scepter has to do with the king. Cetro tem a ver com o rei. And batter the brow of Moab and destroy all the sons of tumult. Que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Which is the Old Testament way of saying will defeat Satan. Que é a forma do Antigo Testamento de dizer que vai destruir a Satanás. So this, what we call the Christmas star, Então isso é aquilo que nós chamamos de estrela. is something deeply prophetic. É algo profundamente profético. But it is the Gentiles who see it. Mas foram os gentios que viram isso. Not the Jews, the Gentiles. Não os judeus, foram os gentios. And they come from far E away eles vieram de muito, muito longe. because they're looking for this king of the Porque Jews. eles estão procurando este rei dos judeus. And they bring him the gifts that you would give to a king. E eles trazem para ele os presentes, né, que seriam dados, né? Very ao rei. precious gifts. Então, presentes muito preciosos. And the question is, who is the king of the E a Jews? pergunta é, quem é o rei dos judeus?
judeus. The king of the Jews is God himself. O rei dos judeus é o próprio Deus. But they knew that somehow they would see him in the physical form. Mas eles sabiam que de alguma forma eles o veriam de uma forma física. And when they see him, they identify him. E quando eles o viram, eles o identificaram. And they bow down before him. Eles se prostraram diante dele. Because they recognize this is more than just another king. Porque eles reconheceram, isso aqui é mais do que apenas outro rei. They recognize that the king of the Jews is King of Kings and Lord of E eles Lords. reconheceram que o rei dos judeus era rei de reis e senhor de senhores. But they see a little baby. Mas o que eles viram apenas um bebezinho. This is something wonderful. Isso é algo maravilhoso. Because it's already a promise in the beginning of the gospel. Porque já é uma promessa no início já dos Of how the nations will come and receive the King of the de Jews. como as nações viriam e receberiam o rei dos judeus. But he is the King of the Jews. Mas ele é o rei dos judeus. And the Gospels begin with E this. os evangelhos começam com isso. And Matthew gives us the genealogy. E Mateus nos dá a genealogia. And Matthew gives us the Davidic line. E Mateus nos dá a linhagem davídica. Because this is the line of promise. Porque essa é a linhagem da promessa. This is the line through which that promise that began with Abraham and went to Isaac and went to Jacob and was passed down is fulfilled when Jesus comes. Essa linhagem que começou com Abraão, com Isaac e Jacó e assim por diante pela história que vai ser cumprida, né? To this the Gentiles have been joined. Então a isso os gentios foram unidos. But unfortunately, Mas infelizmente, tragically, então tragicamente, with the division that took place com a divisão que aconteceu in the very beginning, lá no comecinho, the church began to be more and more veiled. a igreja começou a ficar cada vez mais coberta com esse véu. And could say the King of the Jews, E poderia dizer com relação ao rei de judeus, but in their minds and in their hearts, they didn't understand what they were saying. mas em suas mentes e em seus corações eles não entendiam o que eles estavam dizendo. When we are veiled, Quando nós temos esse véu cobrindo os nossos we can olhos, say the right thing. a gente pode dizer as coisas certas. We can even know the Word of A God, gente pode até mesmo conhecer a palavra de Deus, but we still don't see. mas ainda assim não vemos. And God wants us to see. E Deus quer que vejamos. And God wants to unveil E us, Deus quer tirar esse véu dos nossos that we olhos, see as He para sees, que possamos ver o que Ele vê. and that we see what He wants us to E see. que vejamos o que Ele quer que nós vejamos. And we have that great privilege Que nós temos esse grande privilégio, that He is preparing us que Ele está nos preparando to see His face para que nós vejamos o seu rosto. and to know that we are His E bride. para que nós saibamos que nós somos a sua noiva. So we want to go further. Então nós queremos ir adiante aqui. We remember that after Jesus was born, Nós nos lembramos que depois que Jesus nasceu, that the Lord speaks to Mary, to Miriam, and to Yosef, and tells them to go down to o Egypt. Senhor falou com Maria e José e falou para eles descerem para o Egito. And so they go down to E Egypt. aí então eles desceram para o Egito. And it says in Matthew chapter 2, E diz em Mateus capítulo 2, I will read verses 14 and 15. eu vou ler os versículos 14 e 15. When he arose, he took the young child and his mother by night and departed for Egypt, and was there until the death of Herod, that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Out of Egypt I called my son. E levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. Esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Now, if we ever do a little bit researching, Agora, se a gente fizer uma pequena pesquisa and we turn to the prophet Hosea, e a gente abrir lá no profeta Oséias, chapter 11 capítulo 11, and verse 1, versículo 1, we will see that this verse comes from there. nós vamos ver que esse versículo aqui vem lá de Oséias. And it is speaking about the nation of Ele Israel. está falando sobre a nação de Israel. We can read that verse. Nós podemos ler esse versículo.
Hosea 11:1. Oséias 11:1. When Israel was a child, I loved him, and out of Egypt I called my son. Quando Israel era uma criança, eu o amei, e do Egito eu chamei o meu filho. So how come the Holy Spirit is using this verse and applying it to Jesus? Então, como que é possível que o Espírito Santo está usando esse versículo e está aplicando esse versículo a Jesus? This has to do with the mystery. Isso tem a ver com o mistério. And this has to do with a deep understanding of the ministry of Jesus. Isso tem a ver com o entendimento do ministério de Jesus. You see, we will discover in the New Testament that there are certain parallels between Jesus and the people of Israel. Nós temos que no Novo Testamento nós descobrimos que há certos paralelos entre Jesus e Israel. We see that Jesus, for instance, chose 12 disciples. Nós vemos, por exemplo, que Jesus escolheu 12 discípulos. Why did he choose 12? Por que ele escolheu 12? Why didn't he choose 16? Por que ele não escolheu 16? Why didn't he choose 10? Por que ele não escolheu 10? Why did he choose 12? Mas por que ele escolheu 12? I'll answer the question soon, but I'll take you another step further. Eu vou responder a essa pergunta daqui a pouquinho, mas eu quero ir um pouquinho adiante. We see that Jesus was taken into the wilderness. Nós vemos que Jesus foi conduzido ao deserto. And he was tempted by Satan. E ele foi tentado por Satanás. And he was in the wilderness for 40 E ele days. esteve no deserto 40 dias. Why was he in the wilderness for 40 Por que days? ele esteve no deserto 40 dias? There is a reason for Há this. uma razão para isso. It has to do with the ministry of the priest. Tem a ver com o ministério do sacerdote. It has to do with the mystery of God identifying with us. Tem a ver com o mistério de Deus identificando-se conosco. You see, when Jesus went down to Egypt as a baby, Quando Jesus desceu para o Egito quando era bebê, and then comes back into the land of, doesn't say Palestine, the land of e aí Israel, então voltou para a terra, não diz a terra da Palestina, diz de Israel. he is identifying with the history of the people of Ele Israel. está se identificando com a história do povo de Israel. Why does he identify? Por que ele se identifica? Because it is through identification that he brings us salvation. Porque é através da identificação que ele traz até nós a salvação. When Jesus chooses 12 disciples, Quando Jesus escolheu 12 discípulos, he is directly identifying to the 12 tribes of Israel ele está diretamente se identificando com as 12 tribos de Israel, in order to finally redeem the 12 para tribes. finalmente redimir as 12 tribos. You see, the priestly ministry has to do with identification. O ministério sacerdotal tem a ver com identificação. That is why he became a man. É por isso que ele se tornou um homem. That is why God becomes a man in the person of É por Jesus. isso que Deus se tornou um homem na pessoa de Jesus. It is to fully identify with us É para plenamente identificar-se conosco, and yet to be different from us. contudo ser diferente de nós. Because we have fallen in sin. Porque nós caímos no pecado. When Jesus was tempted for 40 days in the Quando wilderness, Jesus foi tentado durante 40 dias no deserto, he's identifying with Israel that was 40 years in the ele está se wilderness. identificando com Israel que esteve 40 anos no And deserto. Israel fell into sin in the E wilderness. Israel caiu no pecado do deserto. But when Jesus was tempted, he did not fall in the temptation. Mas quando Jesus foi tentado, ele não caiu na tentação. So he is identifying, Então ele está se identificando, but he is different. mas ele é diferente. And we have another very important E nós place. temos um outro lugar muito importante, And it has to do with the baptism of que tem a ver Jesus. com o batismo de Jesus. And it's in Matthew chapter 3. Ele está em Mateus capítulo 3. And I will begin with verse 13 up to verse 15. Eu vou começar no versículo 13 até o versículo 15. Then Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be baptized by him. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. And John tried to prevent him, saying, I have need to be baptized by you, and are you coming to me? Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim?
John identified Jesus. João identifica Jesus. John is the one who calls him the Lamb of God who takes away the sin of the world. João foi aquele que o chamou de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. John is the one who identifies him as the bridegroom. João foi aquele que o identificou como sendo noivo. And John knew that Jesus was without sin. E João sabia que Jesus não tinha pecado. That's why he asks this E é question. por isso que ele fez essa pergunta. Are you going to be baptized by me? Você vai ser batizado por mim. I am baptizing sinners. Eu estou batizando pecadores. And I'm a sinner E myself. eu mesmo sou um pecador. I should be baptized by you. Eu deveria ser batizado por But Jesus ti. gives him an answer that's very Mas important. Jesus lhe dá uma resposta que é muito importante. But Jesus answered and said to him, "Permit it to be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness." Then he allowed him. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. What did the Lord mean when he said, "For thus it is fitting for us to fulfill all O que righteousness"? o Senhor Jesus quis dizer quando ele disse assim? Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus is the one who makes us righteous, Jesus é aquele que nos justifica, but he is baptized identifying himself with the sinner. mas ele foi batizado identificando-se com os pecadores. And through that identification, he redeems us. E através desta identificação ele nos redime. This is the key to the mystery of his whole ministry. Esta é a chave do ministério dele, de todo o mistério do ministério, o mistério do ministério dele. When he dies on the cross, Quando ele morreu na cruz, he's identifying with all of humanity. ele estava se identificando com toda a humanidade. He dies in our Ele place. morreu em nosso lugar. He becomes sin instead of us becoming Ele sin. se tornou pecado ao invés de nós nos tornarmos And by pecados. him becoming sin, we are forgiven for our Pelo sins. fato dele ter se tornado pecado, nós somos perdoados do nosso This pecado. is the ministry of his priesthood. Esse é o ministério do sacerdócio de Jesus. This is the Melchizedek priesthood. Este é o sacerdócio de Melquisedeque. Jesus experienced everything that we experience. Jesus experimentou tudo o que nós experimentamos. He was God, Ele era Deus, but also man. mas também homem. He knows what temptation is, Ele sabe o que é a tentação, but he never fell in temptation. mas ele nunca caiu na tentação. He overcame. Ele venceu. He is without sin. Ele é sem pecado. If he had sinned one Se time, ele houvesse pecado uma vez sequer, he would not be able to redeem us. ele não poderia ter nos redimido. This is hard to imagine, Isso é difícil imaginar, but this is fundamental. mas isso é fundamental. But we must remember that he is our high priest. Mas nós temos que nos lembrar que ele é o nosso sumo sacerdote. Because he humbled himself, Pelo fato de que ele se humilhou, because he lowered pelo himself. fato de que ele se abaixou, se humilhou. When he was Quando baptized, ele foi batizado, he was baptized on the lowest point on planet Earth. ele foi batizado no lugar mais baixo do planeta The place Terra. of the baptism is very near to the Dead Sea. O lugar do batismo está muito perto do Mar Morto. We have the privilege of being able to go there now. Nós temos o privilégio de poder ir lá de vez em quando. For years I wanted to go there. Durante anos eu quis ir lá, From the time I came to Israel. desde o tempo que eu fui. But it wasn't possible until recently. Mas não era possível até recentemente. And recently it was opened up. E recentemente foi aberto. And since that time we have baptized people there. E desde essa época nós temos batizado as pessoas. But it's down in the Jordan Valley, Mas fica lá embaixo do Vale do Jordão, very near to the Dead Sea. perto do Mar Morto. And it's the lowest point on planet E é Earth. o ponto mais baixo do planeta Terra. This tells us something about the nature of God. Isso nos diz algo com relação à natureza de Deus. This tells us something about the mystery of Christ. Isso nos diz algo com relação ao mistério de Cristo. He humbled himself. Ele se humilhou.
He became a servant. Ele se tornou um servo. He washed his disciples' Ele feet. lavou os pés dos seus discípulos. This is the priesthood of Messiah. Esse é o sacerdócio do Messias. And he finally humbled himself maximally on the cross, E ele finalmente se humilhou ao máximo na cruz, to the point that he said to his Father, até o ponto em que ele disse ao seu pai: Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, lama sabachthani. My God, why have you forsaken me? Meu Deus, por que me desamparaste? We need to think about that. Nós precisamos pensar. What does that mean? O que isso significa? That Jesus was saying to his Father, you have forsaken Que me. Jesus estava dizendo assim para o seu pai. And he couldn't understand it. E ele não conseguia entender isso. It was the first time that there was a total separation between himself and God the Father. Foi a primeira vez em que houve uma separação total entre ele e o seu pai. Because our sins came upon him. Porque os nossos pecados vieram sobre ele. And the Father hid his face. E o pai escondeu a sua face. It was the hidden face of God the Father. Então foi o rosto, a face escondida de Deus Pai. And Jesus experienced the deepest experience of being forsaken. E Jesus teve a experiência mais profunda de ser desamparado. This happened to him Isso aconteceu com ele, so that we could be saved, para que nós pudéssemos ser salvos, so that we could become children of para God, que pudéssemos nos tornar filhos de Deus, and so that we could finally become the bride of e Christ. para que finalmente pudéssemos nos tornar a noiva de Cristo. But it's very important to see also that in the beginning here, his first identification is with his own people, Mas é Israel. importante que nós vejamos aqui que a primeira identificação dele foi com o seu povo Israel. You see, the people who invented replacement theology Então, as pessoas que inventaram a teologia da substituição did not understand these verses. não entendiam esses versículos. A replacement theology person would tell you Uma pessoa que crê, que fala sobre essa teologia da substituição, vai dizer para você o seguinte: that Jesus was taking the place of Israel. que Jesus estava substituindo, tirando o lugar de Israel. When he went down to Egypt and came out, he was taking the place of Quando Israel. ele foi para o Egito e saiu do Egito, ele estava tirando o lugar de Israel. When he was in the wilderness for 40 days, he was taking the place of Quando ele Israel. esteve no deserto por 40 dias, ele estava tirando o lugar de Israel. When he chose 12 disciples, as there were 12 tribes in Israel, he was creating a new Israel. Quando ele escolheu 12 discípulos, como os discípulos, ele estava tirando o lugar das 12 tribos de Israel. That's the teaching of replacement Então, theology. esse é o ensinamento dessa teologia da substituição. Because they don't understand the priesthood of Jesus. Porque eles não entendem o sacerdócio de Jesus. The very opposite was taking Então, place. exatamente o oposto é o que estava acontecendo. All that he did was to redeem Israel and to redeem all of humanity. Tudo que ele fez foi redimir Israel e também toda a humanidade. But you see, the devil is able to take the truth and turn it, Mas o diabo conseguiu pegar a verdade e transformar, mudar ao contrário. especially if our hearts are not in the right place. Especialmente se os nossos corações não estiverem no lugar correto. If we have other motives, Se nós tivermos outras motivações, if we have wrong se motives, tivermos motivações erradas, the devil is able to deceive o us. diabo consegue nos enganar. And at this point, Christendom was deceived. E nesse ponto o cristianismo foi enganado. And it is a very crucial thing. E é uma coisa muito crucial. Because if we do not properly understand the ways of God, Porque se não entendemos apropriadamente os caminhos de Deus, we're going to be misled. nós vamos ser conduzidos erroneamente. But if we properly understand the ways of God, Mas se nós entendermos apropriadamente os caminhos de Deus, the first thing that's going to happen is we're going to have a deeper knowledge of who our Lord a is. primeira coisa que vai acontecer, nós vamos ter um conhecimento mais profundo de quem é o nosso Senhor. And we need to have a deeper knowledge of who He is. E nós precisamos ter um conhecimento mais profundo de quem nós somos. Because if we're going to be married to Him, Porque se nós vamos estar casados, vamos casar com Ele, we need to know who we're going to marry. nós precisamos saber com quem que nós vamos nos And casar. if we have a longing for Him,
E se nós tivermos um anseio por Ele, we need to know for whom we have a longing. então nós devemos saber por quem que nós temos esse anelo, esse anseio. And so God wants to bring us back Então Deus quer nos trazer de volta and give us the right e understanding. nos dar a compreensão, o entendimento correto. We remember that the Lord said, Nós nos lembramos que o Senhor disse, He said, I have come but for the lost sheep of the house of Israel. Ele disse, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. But He also said, Mas Ele também disse, He said, when He speaks about Himself as being the shepherd, Ele disse quando estava falando com relação a si mesmo, né, de ser o pastor. He's talking about two flocks Ele está falando sobre dois rebanhos that become one. que se tornam um só rebanho. Who are those two flocks Quem que são esses dois that we rebanhos? read about in John chapter 10? Os quais lemos em João capítulo 10. One of the flocks is Israel, Um dos rebanhos é Israel and the other flock are the e o nations. outro rebanho são as nações. But He said there will be one shepherd and one flock. Mas ele vai ter apenas um só. And so He's bringing the two together. Então ele está reunindo os dois. That's the goal of God. Essa é a meta de You Deus. see, seeing the face of God Então vendo a face de Deus. is seeing Him as He really Então is. ver a face de Deus significa vermos a Ele como Ele realmente é. I am a little bit of an artist. Eu sou um artista, mais ou menos. And so I've often had a great interest in Christian art. Então frequentemente eu me interesso assim pela arte cristã. My favorite Christian art is the early Christian A art. minha arte cristã é a arte cristã primitiva. But one of the things I have noticed Mas uma das coisas que eu tenho observado is that when the artists paint the face of é Jesus, quando os artistas pintam a face de Jesus. if he was an Italian, Se foi um italiano, he gave Jesus an Italian face. então ele dava para Jesus uma face, um rosto italiano. And there's nothing wrong with that, Não há nada errado com isso, because Jesus identifies with the Italians. porque Jesus se identifica com os italianos. And if he was a German, E se esse artista fosse um alemão, he gave Jesus a German então face. dava a Jesus um rosto And if alemão. he was Spanish, E se ele fosse espanhol, he gave him a Spanish face. então ele daria para Jesus um rosto espanhol. But I never saw him having a Jewish Mas face. eu nunca vi Jesus com uma face judaica. And he has a Jewish face. Mas ele tem um rosto judeu. Because he is the King of the Jews. Porque ele é o rei dos judeus. And in his flesh, he was a Jew. E na carne, né, ele é judeu. And he still has the same body, E ele ainda tem o mesmo corpo. even after his Até resurrection. mesmo depois da sua ressurreição. He didn't get another body. Ele não recebeu um outro It was the corpo. same body that was risen Foi from o the dead. mesmo corpo que foi ressuscitado dentre os mortos. Another thing I noticed, Outra coisa que eu tenho observado. whenever or most of the time when Judas Iscariot is painted, Então, quase sempre, né, quando Judas Iscariotes é pintado, he is painted as one imagines a Jew looks like. ele é retratado, pintado, né, como imaginando, né, como é que é um judeu. Judas would be given a big nose Então, eles dão para Judas um narigão, and very thick lips, então lábios bem because gordos, that is the classical anti-Semitic way of looking at the Jew. porque essa é a forma clássica antissemítica, né, de olhar para o judeu. But it tells us something about the Christian world. Mas nos diz algo com relação ao mundo cristão. It tells us that something is wrong. Nos diz que algo está errado. You see, because you have been grafted in. Pelo fato de que vocês foram enxertados, You have become part of. vocês se tornaram parte de. What have you become part of? Do que vocês se tornaram parte? You have become part of Messianic Israel. Vocês se tornaram parte do Israel messiânico. This was the apostolic view. Essa era a perspectiva, a visão, a opinião apostólica. In Ephesians chapter 2, Em Efésios capítulo 2, Paul says to the Gentiles, Paulo diz aos gentios: you were far away, vocês estavam longe, now you have come near, agora vocês se aproximaram. and you have become part of the commonwealth of E Israel. vocês se tornaram parte da comunidade de Israel. This is fundamental. Isso é fundamental. And this has to do with the continuity in the plan of E God. tem a ver com a continuidade do plano de Deus. This has to do with the unfolding of the plan of Tem God. a ver com a revelação progressiva do plano de Deus. This has to do with the fulfillment of the Abrahamic promise. Tem a ver com o cumprimento da promessa abraâmica, But through the wrong theology, mas através de uma teologia errada. these are words that people read. Então essas são palavras que as pessoas leem.
but there's a veil. mas há um véu. And many Christians have a veil over their E eyes. muitos cristãos têm um véu cobrindo os We seus talk about the olhos. veil that's over the eyes of the Nós Jews. falamos sobre o véu que está sobre os olhos dos judeus. And there is a veil over our people's eyes. Há um véu cobrindo os olhos. We are still Jacob. Ainda somos Jacó. We have the promise that we will become Israel. Nós temos a promessa de que nos tornaremos Israel. But we will only become Israel when we see His face. Mas somente nos tornaremos Israel quando virmos But on the other side, Mas por outro lado, the church is veiled. a igreja também tem And véu cobrindo os olhos. that's one of the reasons why there is so much division in the church. E essa é uma das razões pelas quais há tantas e tantas divisões na igreja. Because if the church really understood the plan of God Porque se a igreja realmente entendesse o plano de Deus and cooperated with the Lord, cooperasse com o Senhor, the church would look very different today a igreja seria muito diferente from the hoje, way it looks. da maneira como ela aparece hoje. And we want to look into the book of E nós Acts queremos agora olhar, analisar o livro de Atos, because the book of Acts is historical, porque o livro de Atos é histórico, but it also gives us the right theological understanding. mas também nos dá o entendimento teológico correto. So we will open up to Acts chapter 1. Então vamos abrir lá em Atos capítulo 1. And we see just before E nós vemos um pouquinho antes Jesus goes up into heaven, de Jesus subir ao céu, the disciples ask him a question, os discípulos fizeram uma pergunta a Jesus. and they say to him in verse 6 E disseram para of ele chapter 1, no versículo 6 do capítulo 1. therefore when they had come together, Aqueles, pois, quando haviam se reunido, they asked him, saying, perguntaram-lhe dizendo: Lord, will you at this time Senhor, restaurarás tu neste tempo, restore the kingdom to Israel? restaurarás o reino a Israel? Now why did they ask that Mas por que question? eles fizeram essa pergunta? We remember that in Gethsemane, Nós nos lembramos que no Getsemane, most of them ran away. a maioria deles, They were fugiram, afraid. estavam com medo. When Jesus was crucified, Quando Jesus foi crucificado, as far as we know, the only one that was near him at the cross of his disciples was John. pelo que sabemos, o único dos seus discípulos que esteve ali perto dele foi João. They thought it was all over. Então eles achavam que tudo havia Even though chegado. the Lord told them, Muito embora o Senhor lhes houvesse He dito, told them that he would be rejected, ele lhes disse que ele seria rejeitado, He told them that he would be humiliated, ele lhes disse que ele seria humilhado, He told them that he would be ele crucified, lhes disse que ele seria crucificado, but He also told them that he would rise on the third mas day. ele também lhes disse que ele ressuscitaria no terceiro dia. But you see, the disciples were there, Mas vocês estão vendo, né, que havia um véu cobrindo os olhos dos and discípulos. so they forsook him, Então eles o abandonaram. and he was abandoned. Ele foi He abandonado. was abandoned by his Ele disciples, foi abandonado pelos seus discípulos. and in the end he felt abandoned of God. E no fim ele se sentiu abandonado por Deus. But when he rose from the Mas dead, quando ele ressuscitou dentre os mortos, new hope was restored to the disciples. uma nova esperança foi restaurada aos discípulos. Their eyes were opened up. Os olhos deles se abriram. They remembered what he said, Eles se lembraram do que ele havia dito. and they saw that it really happened. Eles viram que It realmente was really aconteceu. him. Era realmente ele. And we remember the story of Thomas. E nós nos lembramos da história de Tomé. Thomas said, I won't believe unless I can touch him, Tomé disse assim: eu não vou crer a menos que eu toque unless I can put my finger into the a wound. menos que eu coloque meu dedo nas feridas dele. And then the Lord appears again, E aí, então o Senhor apareceu novamente. and Thomas puts his finger E Tomé colocou o seu into the wounds, enfiou o dedo dele nas feridas. and he says, my Lord and my God. E ele disse: meu Senhor e meu Deus. The disciples now see it's true. Os discípulos viram agora, viram então que é verdade. But what was the Jewish way of thinking? Mas qual que era a maneira, a forma de pensar dos judeus? The Jewish way of thinking is Messiah is king. A forma de pensar dos judeus é Messias, o Messias é rei. And so it was normal for them to ask this question. Então era normal para eles fazerem essa pergunta. Is it at this time that you're going to restore the kingdom to Israel? É nesse tempo que tu vais restaurar o reino a Israel. And
And what they meant was the Messianic kingdom. E o que eles estão querendo dizer é o reino messiânico. The Messianic kingdom that all the prophets spoke O about. reino messiânico do qual todos os profetas falaram. And Jesus does not say, no, it's finished. E Jesus falou assim, não, acabou, está consumado. Israel has been replaced by the church. Israel foi substituído pela igreja. He doesn't say that. Ele não falou isso. He says, Ele disse, it is not for you to know não vos pertence saber times or os seasons tempos ou as estações which the Father has put in His own authority. que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, pela sua própria autoridade. What the Lord is saying there O que o Senhor está is dizendo very clear. é muito claro. He says, the Father has set in heaven Ele disse assim, o Pai estabeleceu no céu times and seasons tempos e estações by His own authority, the authority of God, pela sua própria autoridade, a autoridade de Deus. when the kingdom will be restored to Israel. Quando o reino será restaurado a Israel. But now is not the time. Mas agora não é o tempo. Now it's the time Agora é o tempo de vocês saírem and to bring the gospel out. e de levarem o evangelho para fora, para as nações. This is so important. Isso é tão importante. And that's why they don't understand anything about Israel E é today. por isso que as pessoas não entendem nada com relação a That's why isso. so many Christians are blind and going the way of the world. E é por isso que os cristãos estão cegos, estão seguindo o caminho do mundo. Because the restoration of Israel today, Porque a restauração de Israel hoje, even though there's much sin in Israel, muito embora haja muitos pecados em Israel, has to do with that we are getting closer tem a ver com aquilo que nós estamos chegando perto to the restoration of the Messianic kingdom, da restauração do reino messiânico. when Messiah will sit on the throne of David. Quando o Messias vai se assentar no trono de And the Davi, times and the seasons have been set by God the Father. e os tempos e as estações foram estabelecidos por Deus Pai. We talk about peace. Nós falamos sobre paz, We talk about pollution. falamos sobre poluição, We talk about poverty. falamos sobre pobreza. The Pope talks about all of these O things. Papa fala sobre todas essas And it's coisas. good to talk about E it. é bom falar. And we should do what we can to change E it. nós devemos fazer o que é possível, o que nós podemos fazer para mudar isso. But the kingdom will only come in its fullness when Jesus comes. Mas o reino apenas virá na sua plenitude quando Jesus vier. The kingdom can only come when the king comes. O reino só pode vir quando vier o rei. The kingdom can only come when the full authority of God is manifested through the Messiah. O reino só pode vir quando a autoridade do Messias, a autoridade é manifestada desse reino através do Messias. And the kingdom will come on this earth E o reino virá sobre esta terra. before the heavenly Jerusalem comes down onto this earth. Antes que a Jerusalém celestial desça até esta terra. And according to what we read in the book of De Revelation, acordo com o que nós lemos no livro do Apocalipse, the kingdom will come for 1,000 o years. reino virá por 1000 anos. And the dead will have been raised. E os mortos então terão sido The ressuscitados. first resurrection will have taken Então a place. primeira ressurreição terá acontecido. And we will see a world that is entirely different from what we see today. Nós veremos um mundo que é totalmente diferente daquilo que nós vemos hoje. And we are being prepared for that. E nós estamos sendo preparados para isso. So all of that is contained in these verses. Tudo isso está contido nesses versículos. But we want to go further. Mas nós queremos seguir adiante. We want to see what happened Queremos ver o que aconteceu when the Holy Spirit was poured out quando o Espírito Santo foi derramado on the day of no Pentecost. dia de Pentecostes. We see in the New Testament Nós vemos no Novo Testamento that God acts according to the feasts that He gave to Israel. que Deus age de acordo com as festas que Ele deu para Israel. They are the times and the seasons of God. Elas são os tempos e as estações de Deus. Jesus didn't just die on any day of the week. Jesus não morreu simplesmente em qualquer dia da semana. He died on the eve of the Passover, Ele morreu na véspera da Páscoa, when the lambs were being slaughtered. quando os cordeiros estavam sendo sacrificados. He died as the Lamb of God. Ele morreu como o cordeiro de Deus. He was fulfilling the Passover.
ele estava cumprindo a Páscoa. And that's one of the reasons why so many Christians today like to celebrate the E Passover. essa é uma das razões pelas quais muitos e muitos cristãos gostam de celebrar. Because they're beginning to understand the connection. Porque eles estão começando a entender a conexão. When was the Holy Spirit poured out? Quando que o Espírito Santo foi derramado? It was poured out on Pentecost, Shavuot in Hebrew. Ele foi derramado no Pentecostes, Shavuot em hebraico. What do the Jews believe about that O day? que os judeus creem com relação a esse dia? The Jews believe that the Torah was given on Sinai at that day. Os judeus creem que a Torá foi dada no Monte Sinai nesse dia. And so God promised He would make a new covenant. Então Deus prometeu que ele faria uma nova aliança. And He would write His Torah in our E ele hearts. escrevia a sua Torá em nossos corações. And that's what happened when the Holy Spirit was poured out. E foi isso que aconteceu quando o Espírito Santo foi derramado. But there's more to the story. Mas há mais com relação a essa história. Why was it that when the disciples came out in the morning, Por que quando os discípulos saíram de manhã, there was a large crowd of people? havia uma grande multidão? Did you ever think about that? Vocês já pensaram nisso? Well, there was a reason. Então houve uma razão. Because in the Jewish tradition, Porque na tradição judaica, and it's a tradition that existed in the time of Jesus, e é uma tradição que já existia no tempo de the Jesus, Jewish people believed o povo judeu acreditava that the day of que Pentecost o dia de Pentecostes was the birthday and the death day of King David. era o dia do aniversário do nascimento e da morte And de Davi. if you've ever gone to Jerusalem, Se você já foi para Jerusalém, you know where the upper room is. você sabe onde é que fica o cenáculo. But under the upper room is what is called the tomb of David. Mas debaixo do cenáculo existe aquilo que é chamado da sepultura. Now, it's probably not really the tomb of David, Provavelmente não é de fato a sepultura de but Davi, also in the time of the apostles, mas também na época dos apóstolos, that same place was believed to be the tomb of David. esse mesmo lugar, né, acreditava-se que era de fato a So sepultura many de Davi. Jews on Pentecost go up to Mount Zion Então muitos judeus sobem ali o Monte Sião and stay there the whole night e ficam lá a noite inteira, because it's near the tomb of David, porque fica perto da sepultura de Davi, and they study the Torah. e eles estão ali estudando a Torá. That's what happened. É isso que aconteceu. So when the apostles came down, Então quando os apóstolos desceram, there was a large crowd there. então havia uma grande multidão. They were celebrating Eles Pentecost. estavam celebrando o Pentecostes. They were remembering the death of David and the birthday of David. Eles estavam celebrando o dia da morte e o dia do nascimento. And that's why Peter speaks about David. E é por isso que Davi fala sobre Pedro fala sobre Davi. We remember in the first message that Peter gives. Nós nos lembramos que na primeira mensagem que Pedro deu, I will read it here from Acts chapter 2 eu vou ler aqui de Atos capítulo 2, and verse 29 and 30. e versículos 29 e 30. Here Peter is speaking to the nation of Israel. Aqui Pedro está falando à nação de Israel. And he says, "Men and brethren, Ele fala assim: varões e irmãos, let me speak freely to you seja-me lícito dizer-vos livremente of the patriarch David, acerca do patriarca Davi, that he is both dead and buried, que ele morreu e foi sepultado, and his tomb is with us to this e day." a sua sepultura está em Because he was até hoje. standing right near the tomb of Ele David. estava lá bem do ladinho ali da So that's sepultura what he's de Davi. saying. Então é isso que ele está dizendo. That's why he's saying É that. por isso que ele está dizendo isso. And then he says, "Therefore, being a prophet, E ele disse assim: sendo pois ele profeta, and knowing that God had sworn with an oath to him, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento that according to the fruit of his body, que do fruto do seu corpo, according to the flesh, segundo a carne, he would raise up the Messiah ele levantaria o Messias to sit on his throne." para se assentar sobre o seu trono. He, foreseeing this, Nesta previsão, spoke concerning the resurrection of ele Messiah, falou sobre a ressurreição do Messias, that his soul would not be left in que Hades, a sua alma não seria deixada no Hades, nor did his flesh see nem corruption. a sua carne veria a corrupção. This Yeshua, this Jesus, Esse Jesus, esse Yeshua, esse God has Jesus, raised up, Deus ressuscitou, of which we are all do witnesses. qual todos nós somos testemunhas. Therefore, being
exalted Portanto, sendo to exaltado the right hand of God, pela destra de Deus and having received from the Father e tendo recebido do Pai the promise of the Holy a Spirit, promessa do Espírito Santo, which He poured out, então Ele derramou this which you now see and hear. isso que vós agora vedes e ouvis. I will stop there. Eu vou parar aqui. Now it makes sense. Agora faz sentido. Now you know within the context of why Peter spoke the way he did. Agora você sabe dentro, né, nesse contexto, por que Pedro falou assim? Because he was speaking to the Jewish people Porque ele estava falando aos judeus who knew the Messiah is the son of que David. sabiam que o Messias é o filho de Davi. In his lifetime, Na vida dele, né, de Davi. Jesus was often referred to as son of David. Frequentemente chamavam Jesus de filho de Davi. This is so important. Isso é tão importante. And this is the context in which the gospel was preached the first time to the Esse Jewish é o people. contexto em que o Evangelho foi pregado pela primeira vez aos And then we read that several thousand believed E aí então nós vemos que vários milhares de pessoas creram. and repented and were E se baptized. arrependeram e foram batizados. And the church was born. E a igreja, e assim nasceu a igreja. But we need to remember Mas nós temos que nos lembrar that when the church was born, que quando a igreja nasceu, a new religion was not born. não foi uma nova religião que nasceu. Something was being fulfilled. Então, algo estava sendo cumprido. Something had been fulfilled in Israel. Algo havia sido cumprido em Israel. Messiah had come. O Messias havia vindo. Messiah had brought O salvation. Messias havia trazido a salvação. And Yeshua is the promised Messiah that the prophets spoke about. E Yeshua é o Messias prometido do qual os profetas falaram. It's very important É muito importante that we understand que entendamos for what we call the early church, aquilo que nós chamamos de igreja primitiva. that they had no thought that a new religion was born. Eles não tinham nenhum pensamento de que uma nova religião havia nascido. You can see this clearly from the preaching of Peter. Então você pode ver isso claramente aí com a pregação de Pedro. He's speaking to the children of Ele Israel. está falando aos filhos de Israel. He's saying, Yeshua has fulfilled what the prophets spoke. Ele está dizendo assim, Yeshua cumpriu aquilo que He is the os Messiah. profetas falaram. Ele é o Messias. And so they still lived within the people of Israel. E assim eles ainda viveram como o povo de Israel. Christians often think Os cristãos frequentemente acham that because most of Israel rejected Jesus, que pelo fato de que a maior parte de Israel rejeitou Jesus, that was the end with Israel. que esse foi o fim de Israel. Now the church is born, Então agora a igreja nasceu, God is finished with Israel, Deus terminou com Israel He's starting something new. e ele estava começando algo novo. That's not what we see here. Então isso não é isso que nós vemos We aqui. see something very different here in the Word of God. Nós vemos algo muito diferente aqui na The palavra de early Deus. church was still a part of Israel. A igreja primitiva ainda fazia parte de Israel. There was a lot of opposition Houve muitas by the authorities, pelas autoridades, as there was when Jesus was alive. como houve quando Jesus estava vivo. There was persecution, Havia perseguições, but they were still a part of the people of Israel. mas ainda assim faziam parte do povo de Israel. And that was their testimony. E esse era o testemunho deles. They were a messianic people. Era um povo messiânico. They were living in a different way than the other people were living. Estavam vivendo de uma forma diferente do que as outras pessoas estavam vivendo. They were growing daily Estavam crescendo diariamente, because people could see a different quality of life, porque as pessoas conseguiam ver uma qualidade de vida and diferente. because there were signs and E pelo wonders. fato de que havia sinais e maravilhas, The church was growing, a it was igreja expanding. estava crescendo, estava se expandindo. But it was still the community within the people of Israel. Mas ainda assim era uma comunidade dentro do povo de Israel. Sometime later, Algum tempo depois, God gives a further revelation, Deus dá uma revelação adicional, maior, and He gives it first to Peter. e dá primeiramente a Pedro. Peter was the first of the disciples.
Pedro era o primeiro dos discípulos. And it's important to understand who Peter was. Então ele era o principal dos discípulos. Because I believe there is in the Catholic Church a misunderstanding. Que eu creio que há na Igreja Católica uma ideia errada, uma compreensão errada. Peter was the first, Pedro foi o primeiro, but he was the first among equals. mas ele era o primeiro, o principal. This is very important. He was not a super apostle. Ele não era um super apóstolo. He was one of the Ele apostles. era um dos apóstolos. He was a leading apostle, Ele era o apóstolo principal. but he was not a super apostle. Mas ele não era um super apóstolo. This is very important to understand because it gives us an entirely different picture. Isso é muito importante que entendamos porque nos dá um quadro totalmente diferente. In any case, he gets a revelation. De qualquer forma, ele recebeu uma revelação. He is one day in Jaffa. Um dia ele estava lá em Jaffa. He's on the roof of a house, Estava ali no teto, ali em cima, né, da casa. and he has a vision. Ele teve uma visão. He sees a big sheet coming down from heaven Ele viu um lençol muito grande descendo do with céu, all of these different creeping com animals, todos aqueles diferentes tipos de animais que all rastejavam. non-kosher, Todos que não são kosher, né? Todos animais impuros. animals that the Jews could not eat. Animais que os judeus não podiam comer. And he hears the voice of the Lord E ele ouviu então a voz do Senhor, saying, Peter, kill and eat. dizendo: Pedro, mata e come. And Peter was an observant Jew. E Pedro era um judeu que observava as leis. So Peter says, but Lord, I never ate anything unclean. E ele disse assim: mas Senhor, eu nunca comi nada impuro. And God says to him, E Deus disse para ele: what I have cleansed, don't call unclean. o que eu purifiquei, não chame de impuro. Now this vision repeated itself 3 E agora times. essa visão se repetiu 3 vezes. With Peter, it's always 3 Com times. Pedro sempre é 3 vezes. Because he has to be convinced. Que ele tem que ser convencido. He denies the Lord 3 times. Ele negou o Senhor 3 vezes. The Lord asks him 3 times, do you love me more than E o these? Senhor lhe perguntou 3 vezes: você me ama mais do que And isso? now he gets the vision 3 E agora times. ele recebeu essa visão 3 vezes. But what God is saying here is this. Mas o que Deus está dizendo aqui é o seguinte: I have now sanctified the eu Gentiles. agora santifiquei os gentios. The blood of Jesus has sanctified the O Gentiles. sangue de Jesus santificou os gentios. The door has been opened to the nations. A porta foi aberta às nações, aos gentios. God is not saying, I'm starting a new church. Jesus não está dizendo: eu estou começando uma nova igreja. God is saying the Gentiles have now been joined to what I began in Jerusalem. Deus está dizendo assim: os gentios estão se unindo àquilo que eu comecei em Jerusalém. The Gentiles have become part of the community of Jesus in Jerusalem. Os gentios começaram a fazer parte da comunidade de Jesus em Jerusalém. And later on, when the apostles discussed this, E mais tarde, quando os apóstolos debateram sobre isso, in chapter 15 of no Acts, capítulo 15 de Atos, they have a real question. então eles estavam com uma dúvida muito grande. Because Paul has already received his calling to be the apostle to the E nation. Paulo já havia recebido o seu chamado de ser um apóstolo às nações, aos gentios. And the religious Jews in E os Jerusalem, judeus religiosos de Jerusalém, who already are believing in Yeshua, que já estavam crendo em Yeshua, are saying, well, if the Gentiles come to faith, eles estavam dizendo assim: bem, se os gentios vierem para a fé, they're coming to faith in our Messiah. eles estão vindo para a fé no nosso Messias. And if they're coming to faith in our Messiah, Se eles estão vindo para a fé em nosso Messias, they have to convert and become Jews. eles têm que se converter e se tornarem judeus. And they have to keep all of the commandments. Eles têm que guardar todos os mandamentos. And so the apostles meet in Jerusalem to see, is this right in the first place to preach the gospel to the non-Jews? E aí então os apóstolos reuniram em Jerusalém e se questionando: será que isso é certo, pregar o evangelho dessa forma? And if it is right, E se isto estiver certo, do they have to convert and become Jews? será que eles têm que se converter e se tornarem judeus? So what they do is they search the scriptures. Então o que eles fizeram, eles buscaram nas escrituras And they find in the scripture e encontraram nas escrituras the scripture that talks about raising up the fallen tabernacle of David. a passagem bíblica que fala sobre levantar o tabernáculo caído de Davi. And that God says that He's calling all the Gentiles called by His name. E que ele diz que Deus está chamando todos os gentios chamados. So what did the apostles understand? Então o que os apóstolos entendem? What was the fallen tabernacle of David that God raised O up? que era o tabernáculo caído de Davi que Deus estava levantando? We
can see in Isaiah chapter 16 Nós podemos ver em Isaías capítulo 16 that the tabernacle of David que o tabernáculo de Davi is a prophetic symbol é um símbolo profético for the house of David para a casa de Davi and the throne of e David. do trono de Davi. And the throne of David belongs to the Messiah. E o trono de Davi pertence ao Messias. So what the apostles understood was the Gentiles are being joined and they're coming into the tabernacle of David Então, os apóstolos entenderam que os gentios estavam vindo, entrando no tabernáculo de Davi, together with the Jews who are already in the tabernacle of David. juntamente com os judeus que já estão no tabernáculo de Davi. Now this is a historical fact, Agora, isso é um fato histórico, but it's also a theological truth mas é também uma verdade teológica that Paul clearly understood. que Paulo claramente entendia. What happened in Rome? O que aconteceu em Roma? There was some kind of a problem in the church in Rome. Houve algum tipo de problema na igreja de Roma. And Paul addresses that problem. E Paulo aborda esse problema. We don't know exactly what the problem Nós não was, sabemos exatamente qual foi esse problema. but from the way Paul is speaking to the church in Rome in chapter 11 of Mas Romans, pelo jeito que Paulo está falando ali aos Romanos, no capítulo 11 do it probably had to do with the fact provavelmente teve a ver com o fato that the church in Rome was growing de que a igreja de Roma estava crescendo and there were many more Gentiles in the church in Rome than there were Jews. e havia muitos mais gentios crentes em Roma do que havia judeus crentes. And the church began to think, well, we don't really need those Jews. E a igreja começou a pensar, de fato, realmente não precisa We're really dessa the igreja people of aqui. God. Nós é que somos realmente o povo de Deus. And so Paul is correcting E something. então Paulo está corrigindo alguma coisa aí. Paul is saying, no, be careful. Paulo está dizendo assim, não, tenham cuidado. Don't be proud. Não fiquem orgulhosos. He says, because if you're proud, you're going to stumble as well. E ele está dizendo assim, se vocês ficarem orgulhosos, vocês também vão And Paul is tropeçar. saying there's an olive tree. E Paulo está dizendo, olha, há uma oliveira, It's a cultivated olive tree. é uma oliveira cultivada. What is the cultivated olive O tree? que é a oliveira cultivada? What does it O symbolize? que ela simboliza? It symbolizes Messianic Israel. Simboliza Israel, o Israel messiânico. Messianic Israel that already began with Abraham. O Israel messiânico que já havia começado com Abraão. Because Jesus says, Porque Jesus disse, Abraham saw my day and he rejoiced to see it. Abraão viu meu dia e ele se alegrou em vê-lo. David was also part of Messianic Israel. Davi também fazia parte do Israel messiânico. Because he prophesies in the Psalms about the sufferings of Porque Messiah. ele profetizou no Salmo sobre os sofrimentos do Messias. He prophesies in the Psalms about the coming kingdom of Ele Messiah. profetizou no Salmo sobre o reino vindouro do Messias. Moses also had a messianic view. Moisés também tinha uma visão messiânica. Moses says, God will raise up a prophet like unto myself. Moisés disse, Deus vai levantar um profeta como eu. Moses was a deliverer, Moisés foi um libertador. and Jesus is the great E deliverer. Jesus é o grande libertador. Isaiah clearly saw the sufferings of Messiah. Isaías viu claramente os sofrimentos do Messias. Just read Isaiah chapter 53. É só você ler Isaías capítulo In 53. chapter 53, he also sees the resurrection of No Messiah. capítulo 53 ele também viu a ressurreição do Messias. Jeremiah saw Jeremias viu isso. that the son of David, Ele viu que o filho de Davi, who would be sitting on the throne of David, que estaria assentado no trono de Davi, would also be God. também seria Deus. Read Jeremiah chapter 23, Leia Jeremias capítulo 23, where Messiah is called Yahweh Tzidkenu. onde o Messias é chamado Yahvé Tzidkenu. Yahweh is the holy name of God. Yahvé é o nome santo de Deus. Tzidkenu means our righteousness. Tzidkenu significa a nossa justiça. So this is the olive tree. Então essa é a oliveira. The root of the tree is Messiah himself. A raiz da oliveira é o próprio Messias. This olive tree grows into the New Testament time. Essa oliveira cresceu até os tempos do Novo Testamento. There is an Anna and a Simeon waiting. Há uma Ana, um Simeão, In the aguardando no templo. And Simeon knows he won't die E Simeão sabia que ele não morreria until he sees the Lord's Messiah. até que ele visse o Messias do Senhor. And he is waiting for that E day. ele estava esperando por esse dia. And he sees that E day. ele viu esse dia. There were those in Israel who followed Jesus. Havia aqueles de Israel que seguiam a Jesus. Many rejected him, Muitos o rejeitaram, but also many followed. mas também muitos o seguiram. This is the olive tree. Então essa é a oliveira. Paul says some branches were broken off. Paulo diz que alguns ramos foram quebrados e tirados.
Those are the Jewish people who did not believe. Esses são os judeus que não creram. They're broken off the olive Eles tree. foram quebrados e arrancados, tirados da And oliveira. then Paul says to the E Gentiles, aí então Paulo diz aos gentios: you are a wild olive tree. vocês são uma oliveira brava. And God has taken branches from the wild olive tree and grafted them into the cultivated olive E tree. Deus está tirando ramos, né, dessa oliveira brava, selvagem, está enxertando na oliveira cultivada de Israel. You have become part of the cultivated olive tree. Vocês se tornaram parte da oliveira cultivada. The life that goes through the cultivated olive tree A vida que passa pela oliveira cultivada is now your life as well. agora é a vida de vocês também. This is the apostolic understanding. Esse é o entendimento apostólico. There is one salvation Há uma só salvação for the Jews and for the para os non-Jews. judeus e para os que não são judeus. There is not a first class and a second Não há class. uma primeira classe e uma segunda classe, But there is a divine order. mas há uma ordem divina. And unless we do things according to divine E a order, menos que façamos as coisas de acuerdo com a ordem divina, we're always going to go the wrong way. nós sempre vamos na direção errada. If we want to see E unity, se nós quisermos ver unidade, we have to understand what Paul understood. temos que entender o que Paulo entendia. Where are all the wild branches coming together? Onde que estão todos esses galhos selvagens, onde eles estão se unindo? All the wild branches come together in the one cultivated olive tree. Todos esses ramos selvagens, dessa oliveira selvagem, todos eles se reúnem numa só oliveira cultivada. It's in the olive tree that there's unity. É na oliveira que há unidade. But if we don't deal with the olive tree, Mas se a gente não tratar, não If we cuidar say dessa it's all oliveira, finished, oliveira, cultivada, se dissermos or if it "Ah, doesn't acabou", interest us, aí isso vai não interessa pra gente. but we want to see unity, Mas nós queremos ver unidade, we're not going to see a it. gente não vai ver essa unidade. We'll only see it if we understand the Word of God properly Apenas veremos essa unidade se entendemos a palavra de Deus and start apropriadamente. doing things according to divine E order. começamos a fazer as coisas de acordo com a ordem divina. We're in a time of restoration. Nós estamos na época, no tempo da restauração. Israel has been out of the picture for a long time. Israel tem estado fora do quadro, fora de cena, né, por muito tempo. But we're beginning to see the salvation of Israel. Mas estamos começando a ver a salvação de Israel. The Messianic community is a growing community. A comunidade messiânica é uma comunidade crescente, It has many weaknesses. tem muitas fraquezas. Nevertheless, we're here. No entanto, estamos aqui And we're a growing community. e somos uma comunidade crescente. We still have not seen Ainda não vimos a real great revival. reavivamento verdadeiro, grandioso. But what we are seeing today Mas o que nós estamos vendo hoje can be compared to the ministry of John the pode Baptist. ser comparado ao ministério de João Batista. We are preparing the way Estamos preparando o caminho for something much bigger that's coming. para algo muito maior que está chegando. We're taking the stones out of the way Estamos tirando as pedras do caminho, because the stones have blocked the way. porque essas pedras têm bloqueado o caminho. The way has been closed. O caminho tem estado fechado. And the Messianic community today, E a comunidade messiânica hoje, understanding more about the process of restoration, entendendo mais sobre os processos de restauração, we can bring the things that God has shown us to you nós podemos trazer as coisas que Deus nos mostrou até vocês. because we have to do it together. Porque nós temos que fazer isso juntos. We can't do it alone. Não conseguimos fazer isso sozinhos. But we're clearing the way Mas nós estamos limpando o caminho for the day that Paul saw was coming, para o dia que Paulo viu que estaria chegando, when all Israel will be saved. quando todo Israel seria salvo. And he says it will be like life from the dead. Ele diz que será como vida entre os mortos. Life from the dead, not only for Israel. Vida dentre os mortos, né? Vida da morte, não somente para Israel. Life from the dead also for the church. Vida da morte também para a igreja. Because we're struggling in the church. Porque nós estamos lutando, tendo And dificuldade. sometimes we think it's impossible. E às vezes a gente pensa assim, é impossível. There's something like 20,000 denominations. Há mais ou menos 20.000 denominações. Is it ever possible that we're going to come to the unity that Jesus prayed for? Será que é possível a gente chegar a essa unidade pela qual Jesus orou? We don't know how. Não sabemos como. But the Word of God tells us Mas a palavra de Deus nos diz, in the book of no Revelation, livro do Apocalipse, the bride has made herself ready. que a noiva se aprontou.
And she's without spot or e ela wrinkle. não tem nenhuma mancha, nenhuma ruga. And the book of Revelation is speaking in the past E o tense, livro do Apocalipse ele está falando no tempo as though it already happened. como se já houvesse acontecido. So it's going to happen. Então vai acontecer. But it's a secret plan of God. Mas é um plano secreto de Deus. Tomorrow I'll speak a little bit more about it. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre But I'll isso. just say this. Mas eu só vou dizer o seguinte: God has kept it a secret. Deus manteve isso um segredo. Why has He kept it a secret? Por que Ele manteve como um segredo? Because He doesn't want Satan to know the way He's going to do it. Porque Ele não quer que Satanás saiba o caminho que Ele You see, if irá. Satan knew the way God was going to do it, Se Satanás soubesse o jeito, a maneira, né, que Deus he would faria, do everything he could to stop ele faria todo o possível dele para parar isso. it. History proves that. A história prova isso. Satan has done everything he could possibly do Satanás tem feito tudo o que ele poderia fazer to blind the Jewish people more, para cegar ainda mais o povo judeu, to bring all kinds of wrong doctrines into the para church, fazer todos os tipos de doutrinas erradas na igreja, to divide the people of God, para dividir o povo de Deus, to distort the image of para Christ. distorcer a imagem de Cristo. So God has reserved something as a secret. Então Deus reservou algumas coisas como um And segredo. we see this in the book of E Revelation. nós vemos isso no livro do Apocalipse. When John hears the seven thunders Quando o João ouviu os 7 trovões and something like a lion roaring, e algo como um leão rugindo, he says, I was about to write. ele disse: eu estava para escrever. And a voice said to me, write not. E uma voz disse assim para mim: não escreva. It's kept a secret. Então isso vai ser mantido como um And I segredo. believe that secret is the way in which God's going to bring the bride together. E eu creio que isso tem a ver com a maneira como Deus vai unir a noiva. I remember when I was in the Israeli army, Eu me lembro de quando eu estava no exército there israelita. was a little word that was posted in different places. Havia uma palavrinha que era colocada, né, em alguns lugares assim. And it said in Hebrew, Shmo Sod. Shmo Sod. What does that E mean? dizia em hebraico Shmon Sol. O que significa isso? It means keep the secret. Significa assim, guarde. Because there's always the fear that there might be some spies. Porque sempre havia medo de que talvez houvesse alguns espias. And if we knew E something, se a gente soubesse That was a alguma secret. coisa que fosse um segredo, we were supposed to keep our mouth closed. então nós deveríamos manter as nossas bocas fechadas. God keeps secrets. Deus guarda os It segredos. says in the Old Testament, Diz no Antigo Testamento. the secret things belong to the Lord. As coisas secretas pertencem ao And the Senhor. things that are revealed E as coisas que são reveladas belong to us and our children. pertencem a nós e aos nossos filhos. So God has a way that He's going to do it. Então, Deus tem uma forma, uma maneira, né, que Ele vai fazer isso. But one thing we know, Mas uma coisa nós sabemos. it will be according to the divine pattern. Será de acordo com o padrão divino. And we will see His E face. nós vamos ver o rosto, a face dele. We will finally behold Him as He really is. Finalmente vamos contemplá-lo como ele realmente é. So we have much to look forward to. Então a gente tem muita coisa, né, que estamos And I just want to close in prayer. Mas eu gostaria de simplesmente concluir hoje à noite em oração. Lord, you are such a great God. Senhor, Tu és um Deus tão tremendo. And you are the all-wise and the all-knowing God. E Tu és um Deus todo poderoso, todo que sabe todas as coisas, onisciente. And you are the God who loves us. E Tu és o Deus que nos ama. And you are the Alpha and the E Omega. Tu és o Alfa e o Ômega. You are the beginning and the end. Tu és o princípio e o fim. And what you have begun, you will E finish. aquilo que Tu começaste, Tu terminarás. Even if we don't know the way. Até mesmo se não soubermos o caminho, a maneira como Tu farás isso. But help us, Lord, where we do see, Mas ajuda-nos, Senhor, nas coisas que de fato vemos. to follow you, Que para seguirmos a Ti. to faithfully follow the Lamb wherever He leads Para us, finalmente seguirmos ao Cordeiro onde quer que Ele precise de nós. so that we who believe we are part of the bride Para que aqueles de nós que cremos que fazemos parte da noiva, will reach the goal that you have prepared for us. alcancemos a meta que Tu preparaste para nós. I pray for all that are here tonight, Eu oro por todos que estão presentes aqui nesta that noite. your Holy Spirit Que o Teu Espírito Santo will give more light, dê mais luz, will enlighten the Word of que God, ilumine a palavra de Deus. and that your people more and more E que Teu povo cada vez mais
will really see and understand the ways of God, realmente veja e compreenda os caminhos de Deus, and that there will be e repentance que haja arrependimento where we have gone the wrong way, nos lugares em que fomos nos caminhos errados, and the Lord is the good shepherd. e que o Senhor, o bom pastor, Bring your flock together, que o Senhor reúna o teu rebanho, your flock from Israel o teu rebanho de Israel and your flock from the e o nations, teu rebanho das nações, dos gentios, so that there will be one flock and one shepherd, para que haja apenas um rebanho e apenas um pastor, and that Jesus will be e glorified. para que Jesus seja glorificado. We give you all the honor and the Te praise. damos toda a honra e louvor. B'Shem Yeshua HaMashiach, B'Shem Yeshua HaMashiach, in the name of our Lord Jesus no Christ. nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém.